Você já parou para pensar por que sua vida tem sido tão atacada? Porque justamente quando você decide buscar mais a Deus, as lutas parecem aumentar. Se isso tem acontecido com você, então essa mensagem é para você. Aproveita agora e se inscreve aqui no canal. Porque se o que você está vivendo tem peso espiritual, você precisa de direção e palavras que fortaleçam sua fé. Aqui, a gente fala de guerra, de propósito, de libertação e de vitória. Se você sente que Deus está falando contigo já nesse início, não adia. Caminhe com a gente. Já se perguntou, por que parece que o inimigo se levanta toda vez que você dá um passo em direção a Deus? Isso não é coincidência. É porque existe um motivo profundo e espiritual. O diabo tem raiva de você. E não é pouca, é ódio puro. E hoje você vai entender por quê. Tudo começa no céu. Em Isaías 14:12-14. A Bíblia nos revela que Lúcifer, um anjo de luz, se rebelou contra Deus querendo tomar o seu lugar. Ele queria ser como o Altíssimo, mas foi lançado do céu por causa do seu orgulho e da sua ambição. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. E quando Deus criou o ser humano, ele o fez à sua imagem e semelhança, como está em Gênesis 1:26, ou seja, o que Lúcifer desejava ser, semelhante ao Altíssimo, Deus concedeu a você. Você entende isso? O que Satanás perdeu por orgulho, você recebeu por amor. Isso é insuportável para ele. Isso queima como fogo em seu coração. Por isso ele odeia você. Não pelo que você fez, mas pelo que você representa. Você é um lembrete constante daquilo que ele perdeu. Quando ele olha para você, ele vê a imagem de Deus. Quando ele ouve a sua adoração, ele se lembra de quando liderava os coros celestiais. Quando você ora, você pisa na cabeça dele. Quando você obedece a Deus, você humilha o inferno. E isso o enfurece. Por isso ele tenta destruir sua identidade. Ele lança mentiras na sua mente. Tenta te convencer que você não vale nada, que você está sozinho, que você não é amado. Ele quer apagar a imagem de Deus em você. Mas ouça bem, o diabo não tem raiva de qualquer pessoa. Ele tem raiva de pessoas com destino, com chamado, com propósito. E se ele está tentando te destruir, é porque você carrega algo poderoso dentro de você. Você não é qualquer um. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi separado, escolhido, e isso desperta ódio no inimigo, mas amor incondicional em Deus. Por isso, você precisa entender, a guerra que você vive é espiritual. Não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Ou como está escrito em Efésios 6:12, o diabo não luta contra o que não ameaça ele. Se ele está furioso com você, é porque você é perigoso demais para o inferno. O diabo tem raiva de você porque você carrega dentro de si algo que ele nunca mais poderá ter redenção. Ele sabe que, enquanto você tiver fôlego, há uma chance de você se voltar para Deus, ser restaurado, salvo e levantado. Ele não tem essa chance. A cruz que salvou você foi o marco da derrota eterna dele. E é por isso que ele se levanta com tanta fúria. Em Apocalipse 12:12, está escrito: Ai dos que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que o tempo dele está acabando. E enquanto isso, ele tenta levar o maior número de pessoas possível para longe da salvação. Mas há algo ainda mais profundo. O plano de Deus sempre foi fazer do ser humano sua morada. Em 1 Coríntios 6:19 está escrito: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Isso enfurece o diabo, porque ele foi expulso da presença de Deus, mas agora você carrega essa presença dentro de você. O trono de Deus não está mais confinado a templos feitos por mãos humanas, mas em corações transformados pela graça. E isso é insuportável para o inimigo. Desde o Éden, o plano de Satanás sempre foi atacar o que Deus ama. Ele tentou distorcer a identidade de Eva, mentindo sobre a bondade de Deus. Disse que Deus estava escondendo algo dela. E essa mentira continua ecoando até hoje. O diabo quer que você duvide do amor de Deus. Quer que você ache que está só, que não é digno, que sua história acabou. Mas tudo isso
são artimanhas para fazer você se afastar da verdade. Ele trabalha com o engano. João 8,44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira. A maior arma dele não é o ataque direto. É a mentira que entra como semente no coração e, se não for arrancada, cresce e paralisa. É por isso que ele odeia quando você começa a descobrir quem você é em Deus. Quando você entende que tem valor, que foi perdoado, que foi chamado, que tem uma missão, você se torna perigoso. Quando você começa a declarar a palavra, a orar com autoridade, a adorar mesmo em meio à dor, o inferno treme. Porque você está tomando o seu lugar como filho. O diabo não odeia só o que você faz, ele odeia quem você é. Ele odeia a sua existência. Porque toda vez que você acorda, mesmo ferido, mesmo em lutas, e ainda assim decide crer em Deus, você está derrotando ele. A sua fé é uma afronta ao inferno. A sua perseverança é um ato profético. A sua resistência, mesmo em silêncio, é um grito que ecoa no mundo espiritual. Eu pertenço a Deus e nada vai me separar do seu amor. Romanos 8, 38, 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a verdade que o diabo não suporta. Você é amado, você é protegido, e o sangue de Jesus foi derramado por você. O ódio do diabo não é apenas contra sua ponta existência, é contra o seu destino. Ele não apenas quer que você viva o agora em dor, confusão e medo. Ele quer que você desista do amanhã. Ele sabe que existe algo grandioso escrito por Deus a seu respeito. Ele já viu esse padrão antes. Ele viu o que aconteceu com José no Egito, com Davi no deserto, com Moisés diante do faraó. Ele sabe que toda pessoa que passa por grande aflição carrega um propósito profético. E por isso, ele tenta te parar antes que você perceba o que carrega. A Bíblia mostra claramente como o inimigo tenta abortar destinos. Quando Moisés nasceu, Faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus. Êxodo 1, 22. Quando Jesus nasceu, Herodes fez o mesmo. Mateus 2,16. Isso não era apenas crueldade política. Era uma tentativa espiritual de impedir que o propósito de Deus se manifestasse. Da mesma forma, o inferno tenta atacar pessoas que carregam promessas antes, mesmo delas saberem o que possuem. Você pode não se enxergar como alguém relevante, mas o inimigo já identificou que você tem um chamado. Por isso ele tenta destruir sua mente, sua fé, seus relacionamentos, sua esperança, tudo o que pode te afastar da rota. O diabo tem medo de quem você vai se tornar quando descobrir sua verdadeira identidade. Porque quando você entende que é filho de Deus e tem autoridade espiritual, você se torna incontrolável para as trevas. Em Lucas 10:19, Jesus declarou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse versículo não é simbólico. É uma realidade espiritual. O poder que está sobre você não é seu, é do Espírito de Deus que habita em você. E o inferno treme diante disso. O diabo não teme religiosos. Ele teme pessoas que conhecem sua identidade em Cristo. Pessoas que sabem orar com fé, jejuar com propósito, adorar mesmo em lágrimas, declarar a palavra com convicção. Ele teme quem carrega a presença. E quando você decide abandonar o engano e abraçar a verdade, você começa a recuperar territórios que ele tentou ocupar em sua vida. É por isso que o inimigo cria armadilhas tão sutis. Ele usa distrações, relacionamentos tóxicos, vícios emocionais, comparações e até mesmo uma rotina vazia para te manter longe da presença de Deus. Porque ele sabe que, se você se conectar com a verdade, você vai se levantar como uma ameaça ao reino das trevas. Mas você precisa entender, você não é um espectador nessa guerra. Você é parte ativa. Você foi equipado para resistir. Efésios 6,13 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes.
A razão pela qual o diabo tem raiva de você é porque você é herdeiro de um reino eterno. Porque mesmo tendo falhas, Deus decidiu habitar em você. Porque mesmo tendo feridas, Deus te chamou para curar outros. Porque mesmo tendo passado, Deus te deu um futuro. Isso é algo que o inimigo nunca poderá suportar. Chegou o momento de entender algo que pode mudar tudo. O motivo pelo qual o diabo tem tanta raiva de você é porque você carrega dentro de si a centelha do próprio céu. Porque você é alvo de um amor que ele nunca mais poderá experimentar. Porque mesmo quando tudo conspira contra você, Deus continua estendendo a mão e dizendo: levanta, filho, levanta, filha. Eu ainda não terminei. O inferno se desespera diante de pessoas que caem 7 vezes, mas se levantam 8. Porque não é sobre força humana, é sobre a graça que te sustenta. O diabo odeia a sua perseverança. Ele odeia que você ainda acredite, que ainda ore, que ainda ouça a palavra, que ainda sonhe. E acima de tudo, ele odeia que você ainda tenha chance de voltar para casa, porque essa chance foi tirada dele, mas a você foi dada como promessa. É por isso que ele investe tanto em te afastar de Jesus. Ele quer te manter distraído, anestesiado, ferido, desacreditado, porque ele sabe que no dia em que você entender quem Jesus é de verdade, tudo muda. O cativeiro quebra, a acusação perde força, a vergonha desaparece e você se torna livre. Talvez agora você esteja lutando por dentro. Talvez esteja sentindo que a batalha é maior do que você. Mas eu preciso te dizer algo. Você não foi criado para viver em ruínas. Você foi criado para ser templo. Você não precisa ser perfeito. Só precisa dizer sim. Jesus está chamando você para sair da escuridão e caminhar na luz. Ele não está te oferecendo uma religião, está te oferecendo restauração. Ele está batendo na porta do seu coração. E a escolha é sua. A Bíblia é clara. Em Romanos 10:9 está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E mais adiante, no versículo 13, Deus afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há exceção. Não importa quem você foi, o que fez ou deixou de fazer. Quando você invoca o nome de Jesus, algo muda nos céus. A sua eternidade é selada. Hoje você pode fazer isso. Agora mesmo, onde você estiver. Feche os olhos por um instante e diga: Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Me limpa, me restaura, me salva. E a partir de hoje, eu quero viver contigo. Quando essa decisão é feita, o céu se alegra e o inferno recua. É por isso que o diabo tem raiva de você. Porque você é prova viva de que o amor de Deus é maior do que o passado, maior do que o pecado, maior do que qualquer acusação. E agora, revestido da graça, fortalecido pela fé e salvo pela cruz, você não é mais um prisioneiro. Você é livre. Você é filho. Você é herdeiro. Se essa palavra falou com você, declare aí nos comentários: hoje eu decidi por Jesus. Escreva isso como um ato de fé. Compartilhe esse vídeo com quem está vivendo essa batalha e precisa saber que o céu está com as portas abertas. E nunca se esqueça, se o inimigo te odeia, é porque Deus já te amou primeiro.